E aí pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Bom, hoje é comemorado o Dia do Cinema Nacional. E esse ano eu preparei uma lista com 10 filmes brasileiros super essenciais e que particularmente eu gosto bastante. Então vamos pro vídeo. Bom, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre cinema brasileiro, né? Onde eu destaquei os principais movimentos e principais obras, né? Passando desde o começo até os dias atuais. E para comemorar essa data, eu preparei aqui um top 10 em que eu vou destacar um pouquinho sobre esses filmes, por que eu acho que é importante vocês assistirem e o que eles têm de diferente. E bom, o primeiro da lista é o clássico do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse filme é de 1964 e é dito hoje como um dos principais filmes brasileiros, dirigido por o icônico diretor Glauber Rocha, né, que fez muito parte do movimento do cinema novo. Esse movimento surgiu em uma época em que o Brasil procurava mais identidade no audiovisual. Então você percebe que os cineastas dessa época que participaram do movimento experimentaram bastante e que hoje a gente pode ainda ver algumas características do cinema novo ainda presente em filmes nacionais. E o Deus no Diabo na Terra do Sol, ele destaca bastante o confronto de quem lutava contra a fome no sertão brasileiro. Então, muitas questões que esse filme traz de identidade visual e também de narrativa é muito importante para vários filmes até hoje, principalmente por ter criado o termo estética de fome, que é o drama rural, né, marcado pela violência simbólica e que mostra essa precariedade de condições materiais e também humanas. No filme, ele narra a trajetória da Rosa, que é feita pela Ioana Magalhães, e o seu marido, o vaqueiro Manuel, que é feito pelo Geraldo Del Rey. Ele acaba assassinando o patrão, que era super explorador, né, e ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com a sua esposa. Juntos eles acabam virando seguidores do Beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento, mas mesmo assim outros conflitos vão acontecendo. O filme na época fez um barulho, ele foi a escolha oficial do governo brasileiro para concorrer no Festival de Cannes, tendo sido realmente selecionado para o festival e também concorreu ao Palma de Ouro. Ele também foi a escolha para representar o Brasil no Oscar, né, daquele ano, mas acabou não conseguindo ser selecionado. O próximo filme é São Paulo, Sociedade Anônima. Esse longa traz atores brasileiros super importantes, como a incrível Eva Vilma, que faleceu recentemente, né? E também o Valmor Chagas, que era seu primeiro filme, né, pro cinema naquela época. E ele foi super elogiado por um grande cineasta espanhol, o Luis Buñuel, que é conhecido por ter feito o filme expressionista O Cão Andaluz. E ele é um desses filmes que em 2015 entrou para a lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né, a Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Próximo é outro clássico, que é O Pagador de Promessas, feito pelo Anselmo Duarte. Esse é o único filme brasileiro a vencer o Palma de Ouro, né, o prêmio máximo no Festival de Cannes. La Palme d'Or a Anselmo Duarte, le réalisateur du film brésilien La Parole Donnée. O enredo conta sobre a tentativa do Zé do Burro, feito pelo Leonardo Vilar, a cumprir a promessa de entrar na igreja de Santa Bárbara com a cruz que carrega do interior do sertão baiano até Salvador. E mesmo parecendo simples, né, esse enredo, o filme traz muito regionalismo e como a sua história traz essas questões religiosas, também é visto um tipo de reflexão sobre problemáticas em volta da religião. E outro marco muito importante do Pagador de Promessas é que ele foi o primeiro filme da América do Sul a ser indicado a melhor filme estrangeiro na edição de 1963. O próximo é um dos meus filmes favoritos de um dos diretores que eu mais gosto, que é Cabra Marcado para Morrer, do documentarista Eduardo Coutinho.
O filme antes previa contar a história de vida do João Pedro Teixeira, né, que era um líder camponês da Paraíba, assassinado em 1962. Mas acabou se transformando 2 décadas depois em um documentário sobre a luta, né, do Eduardo Coutinho, o cineasta do filme, em terminar o seu trabalho, após anos da censura pela ditadura militar. Ou seja, o filme só saiu em 1984. E, na sua época de lançamento, ele foi super prestigiado, sendo que ele ganhou prêmios em vários festivais do mundo, como o Festival de Berlim, em 85, como também no Festival de Cuba e muitos outros. O próximo é o filme de 1996, Terra Estrangeira, do Walter Salles. O filme se passa nos anos 90 mesmo, e ele retrata algumas questões relacionadas à imigração, em um momento em que o Brasil estava um caos, né, que era o governo do Collor. Então o filme faz um recorte muito interessante sobre isso, além de carregar uma fotografia lindíssima em preto e branco. Esse é o primeiro filme, né, da parceria do Walter Salles com a Daniela Thomas. O filme tem grandes atores, né, no seu elenco, tem a Fernanda Torres, o Fernando Alves Pinto e uma das minhas atrizes favoritas, que é a Laura Cardoso. Terra Estrangeira se transformou num clássico do cinema brasileiro. Ele teve também prestígio, né, em festivais. E esse é outro que em 2015 entrou naquela lista da Bracini de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Talvez eu volte. Um dia eu volto, quem sabe? Mas eu preciso esquecê-la. Eu preciso. Não tem como eu falar de uma lista de filmes brasileiros essenciais, né, sem falar de Cidade de Deus. Eu acredito que esse é um dos filmes mais bem-sucedidos do Brasil, principalmente pelos seus marcos internacionais, né, e também o seu impacto no próprio país. Com Cidade de Deus, Fernando Meirelles se tornou o primeiro cineasta brasileiro indicado na categoria de melhor diretor no Oscar. Bom, o impacto de Cidade de Deus, como eu tinha comentado, é de mostrar com muito realismo esse retrato da trajetória do crescimento do crime organizado na Cidade de Deus. Além disso, né, além da sua narrativa, ele é uma referência mundial de estética, né? O filme traz várias inovações de edição, montagem, né, e também de planos, né, e atuações memoráveis. Além disso, o filme representa o marco final do período de reflorescimento, né, da produção cinematográfica brasileira, conhecida como Cinema da Retomada. O próximo filme é Central do Brasil, do Walter Salles, outro filme do diretor aqui, né? Esse filme é de 1998. O filme é visto como o fechamento, né, de uma época dita como perdida no cinema nacional, principalmente pelo fechamento da Embrafilme, que era responsável por produções do cinema nacional nos anos 80, e com o Central do Brasil, né, esse road movie, né, o filme de estrada, renasce, né, as esperanças do cinema brasileiro. Bom, o filme conta a história do garoto de 9 anos, né, o Josué, feito pelo Vinícius de Oliveira, que com a ajuda da Dora, né, que é feita pela Fernanda Montenegro, uma professora aposentada, que escrevia cartas para analfabetos, sai em busca de uma viagem para achar o pai do menino. É um filme que carrega uma simplicidade, mas um discurso muito forte. Ele também recebeu vários prêmios internacionais, principalmente por ter sido indicado, né, um filme brasileiro, no Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Montenegro. Esse é um episódio muito conhecido aqui no Brasil como Fernanda Montenegro sendo injustiçada no Oscar, não ganhando, né, o prêmio. Mas, mesmo assim, Central do Brasil ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, além de ter sido indicado no Globo de Ouro e BAFTA. O próximo é O Lobo Atrás da Porta, de 2013, dirigido pelo Fernando Coimbra. Esse é um dos meus filmes favoritos da vida. É um longa que tem um final surpreendente, ele realmente impacta o espectador, trazendo um enredo de investigação, né, de uma criança desaparecida, onde o filme vai acontecendo a partir de depoimentos do pai da criança e da mãe, e também da amante, né, do pai, que acaba aparecendo nessa história. É um filme que tem um elenco muito forte e, para mim, sendo talvez a melhor atuação até agora da Leandra Leal.
onde ela ganhou o prêmio Ibero-Americano no Cine Fênix do México. Além disso, o filme também ganhou prêmio no Festival Internacional de Cinema de São Sebastián, na Espanha, e ele também entrou para aquela lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O próximo é Bacurau, né, do Kleber Mendonça Filho. Esse filme, que é de 2019, bem recente, ele parou o mundo, né, principalmente os brasileiros. É um filme que traz diversas inovações de narrativa e de gêneros, né? É um filme que tem drama, faroeste, gore, fantasia, até ficção científica. E só para ter uma ideia, o filme recebeu o prêmio de júri no Festival de Cannes, tornando-se o segundo filme brasileiro da história a ser laureado no certame geral, após o Pagador de Promessas, né, como eu falei anteriormente. Além disso, o filme participou de várias seleções de mostras de festivais super renomados do mundo, como o Festival de Nova York, o Festival de Montreal, o Festival de Havana e, claro, aqui no Brasil, né, que também teve muito prestígio e indicações para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E não tem como não falar de Bacurau, né? Ele virou um filme essencial, também é um dos meus filmes favoritos, porque ele conseguiu trazer um filme do cinema independente, né, com uma narrativa muito popular, e eu acho que é um filme muito necessário, que abriu diversas discussões, principalmente sobre o Nordeste brasileiro, né, como esse lugar é visto por gringos, mas também por brasileiros de outras regiões. E o último filme é um dos meus diretores brasileiros favoritos, que é o Carinha em Nós, com A Vida Invisível, também de 2019. O filme é estrelado pela Carol Duarte, a Juliana Stockler e também Fernanda Montenegro. O filme traz uma história forte sobre duas irmãs separadas pelo pai conservador e são forçadas a viverem distantes, né, sem nenhum tipo de contato. E dessa forma, o filme acaba fazendo um recorte lindíssimo e também triste ao mesmo tempo, né, dos anos 50 aqui no Brasil, e que mostra com muita singularidade como era esse tempo para mulheres, né, que buscavam ter independência, ter a sua liberdade, mas que eram forçadas a não seguir seus sonhos por questões patriarcais, né, por obedecer o marido e seguir regras, né. E dessa forma constrói um filme que mostra como o machismo pode afetar realmente a vida dessas mulheres. O filme ganhou o prêmio principal da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes de 2019 e ele foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, porém não conseguiu entrar na lista dos 10 pré-indicados. O filme foi tão prestigiado, né, até mundialmente, que até a revista Hollywood Reporter falou que era um dos principais filmes para se ver no Festival de Cannes, e o Screen Daily também elegeu Vida Invisível como um dos melhores filmes do festival. E bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses 10 filmes que eu separei aqui do cinema nacional. Aproveita o final de semana, assiste algum deles, né? Vão prestigiar o nosso cinema. E bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E claro, se inscreva no canal. Vai conhecer minhas redes sociais, Facebook, Instagram do Filternativa. E todo sábado tem vídeo meu no Super Cinema também, então dá uma olhadinha lá. Aí se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!